Meu nome é Wellington, faço curso de Educação Física Bacharel, minha RE é 403880. Bom, vou explicar um pouco das regras básicas do handball para a gente ter um entendimento do mini handball. O handball usa uma quadra 40 por 20, né? São 7 jogadores jogando, né? Contando com o goleiro, 6 na linha, 1 gol. Vamos falar um pouco das regras básicas do handball para a gente ter um entendimento do mini handball, né? O handball ele tem uma quadra 40 por 20, podem jogar 7 jogadores, 6 na linha e 1 no gol. O tempo de jogo é de 30 minutos, 2 tempos de 30 com um intervalo de 10 minutos, né? E cada equipe tem um gol. E o gol tem 3 metros de largura e 2 de altura, né? Você dribla com a mão, você pode dar 3 passos para arremessar. E o esporte ele é permitido ter contato e depende do tipo de contato, é só uma falta normal. Muitas faltas acontecem nessa modalidade, mas é permitido. Existem os permitidos e os que não são permitidos. Os permitidos é só uma faltinha, não tem punição de amarelo, nem de exclusão de 2 minutos, nem vermelha. Então depende qual a falta, existe essa punição. Agora, explicando dessa forma, vou explicar um pouco do mini handball. O mini handball foi criado para criança de 5 a 10 anos, para crescer na modalidade, né? Mais para ter uma atividade física e as pessoas conhecer a modalidade e entender um pouco ela. Que na realidade é igual ao futsal. O futsal você começa desde os 4 anos participando, né? Mas o futsal ele já começa já competindo. A ideia do mini handball não é competir, e sim interagir, ter brincadeira, passar para as crianças. Aí no mini handball foi adaptado, né? O mini handball é uma adaptação. A quadra 40 por 20 eles dividem ela, né? 12 ou 13 metros, eles diminuem o tamanho da quadra, diminui o tamanho da trave pra gente conseguir atender as crianças de uma estatura menor, para elas atender, ser lúdico, a competição delas, né? Atividades delas, né? E com isso trazendo mais benefícios para elas aprender a jogar handball, porque o intuito é esse, delas competir futuramente, né? Então, ou seja, o mini handball é a iniciação dos princípios básicos do handball. E é uma forma das crianças brincar e gostar da modalidade e crescer e continuar jogando, né? Ela mexe com a parte física, motora, trabalha em equipe, educativa, esportiva e assim por diante. E tudo isso se constrói com meio de jogos, brincadeiras, exercícios, situações de atividades, né? Agora eu expliquei um pouco das regras e eu vou passar para minha dupla, ela vai passar o restante. Espero que você entenderam um pouco da regra e muito obrigado. Olá, eu me chamo Itaitã, faço o curso de bacharelado em Educação Física, sou aluno do 8º período e o meu RA é o E0400-611. Eu vou falar um pouco do meu TCC e a minha parte ficou sobre falar um pouco sobre a estrutura músculo-esquelética infantil. Então, a estrutura músculo-esquelética infantil é um fenômeno natural. Então, ela é concebida para apoiar o crescimento e o desenvolvimento da criança. Então, a gente vai ver aqui rapidamente alguns pontos chaves em relação a essa estrutura, tá? Então, primeiro, temos cerca de 270 ossos ao nascer. E esses ossos são muito disponíveis de cartilagem, bastante flexível. E à medida que o bebê vai crescendo, essa cartilagem endurece, tá ok? Se transformando em quê? Em um osso. Então, quando a gente chega aos 20 anos de idade, nessa faixa, a gente passa a ter apenas 206 ossos, tá? Vamos falar um pouquinho agora do crescimento ósseo. Então, o crescimento ósseo ocorre nas placas de crescimento, que ficam nas extremidades dos ossos longos. Então, assim que é adicionada novas células, essas placas de crescimento
elas vão se alongando, ou seja, durante a puberdade as placas elas se fecham, significando o fim assim do crescimento ósseo. Os músculos que o adulto tem é aproximadamente 600 músculos quando a gente nasce, tá? Então, durante o desenvolvimento do bebê, o que é que acontece? Ele vai se tornando mais forte, assim como o sistema nervoso também vai amadurecendo, tá? A progressão muscular também melhora. Por quê? Porque o bebê vai crescendo e vai melhorando, vai fazendo com que essa progressão muscular vá melhorando também. Vamos falar um pouquinho também sobre a articulação. A articulação se desenvolve de uma forma que a postura muda, tá? De acordo com que a criança vai crescendo. Um exemplo, quando o bebê nasce, ele tem uma curvatura em C na coluna, forma uma letra C, tá? E na medida que o bebê vai se desenvolvendo, ele começa a andar, um exemplo, essa curvatura, ela muda. Por quê? Porque vai sendo adicionado novas curvas na coluna. Então, isso acontece para que ajude a criança a ter e manter o equilíbrio, tá? Em resumo, a estrutura musculoesquelética infantil ela é muito dinâmica e adaptativa, tá? E foi feita principalmente para apoiar o rápido crescimento e desenvolvimento da criança, tá ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a abrangência social do mini handebol. Então, o mini handebol ele não é só uma brincadeira recreativa, tá? Dentro dessa brincadeira a gente passa muita mensagem positiva para a criança. E uma delas é o seguinte: é viver em sociedade, tá? Então, o mini handebol é uma brincadeira caracterizada nas necessidades da criança e dos adolescentes, ok? E apoia diretamente o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social dos participantes dessa brincadeira, né? Desse jogo em si. Então, a brincadeira abrange a vida social de uma forma muito ampla, pois pode ser praticada em diversos espaços, como espaço escolar, clubes, praças, nas ruas, tá ok? Além disso, a iniciativa e a participação de todos os tipos de jogadores ela é muito importante, independente das habilidades, independente do gênero, da etnia, da classe social, tá? O mini handebol também contribui para o quê? Para a formação dos valores éticos na criança e no adolescente, como o respeito, a cooperação, o espírito de equipe, tá? Então isso aí vai fazendo com que a criança comece a lapidar e também a manter, ajuda a manter, né, um caráter adequado para a vida na sociedade, tá ok? O mini handebol também ajuda de uma forma pedagógica, auxilia no que? Na formação personal, ou seja, da personalidade e a alma também da criança, tá ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a formação, manutenção de espírito de equipe. Então a criança, ela praticando essa atividade de handebol, ela tem uma visão muito aguçada no que diz respeito ao espírito de equipe. Então é importante, vale salientar, que essa visão seja bastante significativa na vida do praticante do mini handebol, tá ok? Para que ele possa crescer tendo a visão e tendo uma maturidade de que o trabalho em equipe soma e proporciona para eles muitos valores, tá ok? Um deles é o seguinte, o respeito à diversidade, né, às diferenças, tá ok? Então, essa é a minha parte, né? Falei um pouco sobre o meu TCC e espero ter alcançado aí o objetivo, né? E assim, indico para todos que puderem colocar seus filhos aí
nessa prática maravilhosa, nessa brincadeira muito recreativa que é o mini handebol, tá ok? Porque eu tenho certeza que o seu filho ele vai ter uma postura diferenciada, ele vai ter um respeito às diferenças, tá? Ele vai ter um físico mais trabalhado e, enfim, vai ser com certeza um ser humano muito melhor. Agradeço a atenção e um abraço a todos.